programa de hoje você vai ver: vereadores discordam sobre o casamento coletivo promovido pela Prefeitura entre casais do mesmo sexo. Eurico Freire quer criação de conselho gestor para integrar ações de concessionárias de serviços públicos. Vera Lopes cobra mais informações sobre a nova doença que vem atingindo grande parte da população. O Anderson Florencio faz homenagem aos 46 anos do Detran. E um dia de saúde para o servidor da Casa de José Mariano. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. A Prefeitura do Recife promoveu no último sábado o primeiro casamento coletivo civil para casais homoafetivos. A cerimônia, que fez parte das celebrações do Dia Internacional de Combate à Homofobia, repercutiu no plenário da Câmara. 8 casais homossexuais tiveram a união consolidada na solenidade promovida pela Prefeitura do Recife no último sábado. O vereador Luiz Eustáquio comentou sobre o assunto e criticou a iniciativa da Prefeitura. No caso da questão de casamento de pessoas do mesmo sexo, nós sabemos que não existe aprovação da maioria da sociedade. Não existe. Existe uma determinação do Conselho de Justiça que, a partir daí, começou a ocorrer. Me estranhou foi a Prefeitura fazer, com divulgação, líder, e nessa linha, que é uma linha de afirmação. Você vai afirmar que aquilo ali é bom para a sociedade. Eu quero só concluir, porque meu tempo está encerrando, mas eu quero dizer o seguinte, que a sociedade brasileira, pelo menos, não aprova. Mas existe uma lei que diz que pode, e está acontecendo. Ninguém é louco que não está vendo que está acontecendo. Então, está dentro da lei. Agora, existe uma lei que é acima de todas as leis, que é a lei de Deus. O homem pode criar a lei que ele quiser. Ele pode criar e gerir a sociedade que ele está da forma que ele quiser. Mas jamais ele vai conseguir passar e inverter a lei de Deus. E a lei de Deus afirma diferente, tem um conceito de família diferente. E me estranhou muito a Prefeitura estar realizando, com tantas coisas importantes, não vou tirar o importante do mérito da questão, a Prefeitura está realizando esse casamento coletivo e divulgando para toda a sociedade como uma forma de afirmação. A gente já questiona muitas vezes as novelas que estão fazendo isso todo dia e agora a Prefeitura vem na mesma direção. Então, a gente fica assim um tanto quanto, não é, com certeza, presidente, não é com certeza a vontade da maioria da população brasileira, nem recifense. Já Henrique Leite se posicionou contrário às críticas do vereador Luiz Eustáquio. Eu vim aqui para a tribuna porque eu estou fazendo voto de aplauso à Prefeitura do Recife e ao Judiciário por reconhecer o direito dessas pessoas de serem felizes e de terem direitos judiciais, que eu acho que é importantíssimo para a cidadania, não só da cidade, mas para a cidadania do país. As pessoas terem direito de liberdade, terem direito de ser feliz. E a família estruturada não é estruturada pelo sexo, e sim pelo amor. Quantas pessoas vocês dizem, é meu irmão que eu escolhi para ser? Quantas vezes? Né? E as pessoas desconhecem isso. Onde está o que diz a Bíblia? Olha, amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer que se ama ao próximo como a si mesmo, mas ele não pode ser gay. Se ele for gay, não tem amor. Ele não pode se casar. Se casar, não tem amor para ele. Ele não pode adotar criança. Para Michele Colles, não podem existir privilégios. E pediu a realização de casamentos coletivos também para casais heterossexuais. Eu acho que a Prefeitura abriu agora uma prerrogativa na nossa cidade de ter que realizar agora casamentos coletivos para casais do mesmo sexo ou que não sejam do mesmo sexo. E mais, com os mesmos direitos. Direito a ser no Forte 5 Pontas, que é um lugar maravilhoso. Direito à orquestra. Direito a cada um levar 10 convidados. Eu acho que a Prefeitura
tem que pensar desta maneira. Então, se houver esse princípio, se a partir de agora os cidadãos recifenses que precisam casar procurar a prefeitura e tiver essa oportunidade, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é existir privilégio para um grupo e para outros não. Isso sim é preconceito, porque uns podem e outros não podem. Inclusive, eu estou apresentando aqui na casa um requerimento solicitando à Prefeitura do Recife que também seja realizado casamento coletivo entre casais heterossexuais na cidade do Recife, tendo como critério de escolha, por exemplo, aqueles que possuam renda de até 2 salários mínimos. Ressalta-se que algumas prefeituras municipais já fazem isso. A exemplo da Prefeitura de Jaboatão, que realizou 50 casamentos coletivos nesses últimos dias. Então, a cidade do Recife, se for dentro dos critérios que precisa ter, porque esse casamento que houve agora não houve critérios, né, para a elegibilidade dos casais, é necessário que haja, porque existem sim muitas famílias que precisam, que querem, que desejam, que sonham com o casamento e não têm a oportunidade. E os direitos têm que ser igual para todos e todas. Carlos Gueiros também defendeu o tratamento igualitário. E eu acho que essa casa tem que começar realmente a exigir a isonomia de tratamento. Mesmo local, com a mesma divulgação, de igual modo, eu acho que são direitos de todos, e não somente das minorias. Parabéns, vereadora. Antônio Luiz Neto falou sobre a liberdade de opinião. E o que é fundamental é saber que nós estamos num país livre, democrático, onde o império das leis deve se fazer presente em qualquer hipótese. E, claro, as opiniões das pessoas também devem se permitir respeitadas para que as famílias optem pela melhor educação para os seus filhos e a gente possa ter um país onde as maiorias possam direcionar os seus destinos da forma como entenderem melhor através da democracia familiar e da democracia do Estado formal. Acho que isso está fazendo falta a esse país. Acho que isso está fazendo falta a esse país, vereador Gueiros. As pessoas, às vezes, têm um pensamento e são impedidas de fazer esse pensamento exposto, até porque ficam com medo de serem reprimidas nas suas opiniões. Eurico Freire cobrou da Prefeitura a criação de um conselho gestor para integrar as ações das concessionárias de serviços públicos no Recife. O pedido foi enviado ao Executivo no ano de 2013. Em 2013, uma comissão foi formada para discutir o trabalho das concessionárias de serviços públicos no Recife. Um dos frutos do trabalho dos vereadores foi a realização de uma audiência e 2 reuniões públicas junto com as concessionárias. Tudo resultou na criação de uma minuta que pede a criação do comitê gestor. O vereador Eurico Freire foi um dos participantes das discussões. No primeiro momento, em reunião com o então secretário Nilton Mota, foi muito bem recebida. Apresentamos ao prefeito, porque o que decorreu dessa audiência pública? 2 reuniões, uma aqui na Casa José Mariano, com essas prestadoras, onde mais uma vez, e isso é importante que se reconheça, tivemos total colaboração, adesão das operadoras e prestadoras, da Compesa, da CELP, da GVT, da Oi, da Telemar, da Copergás. Então, devidamente representadas, contribuíram à segunda reunião. Fizemos na OAB Seccional Pernambuco, ainda com o intuito de dar mais legitimidade à importância do debate. Então, mais uma vez, estavam presentes todas essas prestadoras, o vereador Henrique Leite e o vereador Heriberto. O vereador Henrique Leite participou da comissão de vereadores e destacou o consenso com as operadoras. Nós conseguimos uma coisa assim que é difícil, um consenso com as prestadoras de serviço. Nós montamos um decreto, nós debatemos com a OAB, nós debatemos com o Ministério Público, debatemos com todo mundo e preparamos tudo. O que está precisando é vontade política do prefeito de executar. E se executar, não é bom para o vereador Eurico Freire, não é bom para o vereador Henrique Leite, para o vereador Heriberto Rafael.
não é bom para a OAB ou para prestadores de serviço, é bom para o Recife. Ele vai conseguir fazer com que todo esse desmando que tem aí, de gastos, inclusive, com obras que se abrem, ou agora mesmo está a conselheira guia toda aberta. Aí se fecha, se fica um tapete. Não passa 15 dias, vem uma operadora, sem avisar, sem carro, sem placa, sem dizer marca de quem é que está fazendo, e rasga novamente a conselheira guiar. Não existe um controle, e nós conseguimos fazer com que todo mundo se unisse com um propósito só, de resolver o problema. Heriberto Rafael também foi um dos participantes e disse que é preciso colocar o comitê gestor em prática. Já tem quase um ano que a gente está nessa luta para colocar, mais de um ano na realidade, para a gente colocar isso adiante e está travado. Então realmente a gente espera que a gente marque esse gol de placa, como o Henrique falou, que não vai ser um gol de cada vereador, não vai ser um gol unitário, vai ser um gol para toda a cidade, uma vitória de toda a cidade do Recife. Gilberto Alves destacou a importância de criar mecanismos para a realização de trabalhos conjuntos com as concessionárias. E cada intervenção de uma dessas empresas prestadoras de serviço, ela pudesse ser pactuada em determinado momento, em algum lugar, registrada em determinado lugar, para que a gente soubesse sempre que quando vai haver uma intervenção, por exemplo, do Acompesa, numa determinada via da cidade, e aquelas operadoras que também precisariam utilizar uma intervenção também naquela via, que o fizesse sempre ao mesmo tempo, para a gente aproveitar que já está tendo uma dificuldade do ir e vir do cidadão, e a gente fazer isso de forma com que a gente não tivesse que, durante o ano, a mesma via ser obstruída 2 ou 3 ou 4 vezes, porque cada vez é uma intervenção de uma operadora diferente, e no final o prejuízo fica para o cidadão, fica para todos nós. Portanto, seria pensar no mecanismo onde a gente pudesse saber exatamente uma programação ou um planejamento de cada uma dessas prestadoras de serviço na cidade, e onde elas só fizessem depois que consultar todas as outras, para que a gente pudesse otimizar cada intervenção dessa nas nossas vias, na nossa cidade. Eurico Freire cobrou a criação do comitê gestor. Na medida em que ordenarmos essa discussão, criando esse comitê gestor, nós, sem dúvida, também daremos a oportunidade nessa comissão de discutir, e aí já contando com a colaboração, com o estudo previamente feito por Vossa Excelência, pelo vosso gabinete, de ver de que intervenção se faz necessária para que tenhamos uma diminuição significativa do desperdício de água na nossa cidade, um bem cada vez mais tão raro na nossa demanda, não só da cidade do Recife, mas de todo o país e de todo o mundo. Então, eu conto com o apoio dos vereadores e das vereadoras desta casa, peço ao vereador Gilberto Alves que possa fazer esse pedido ao Poder Executivo, para que essa comissão seja criada, comitê gestor seja criado o quanto antes. Eurico Freire também alertou para o aumento no número de acidentes com motos cinquentinhas no Recife. Sabemos também que muitos destes veículos estão sendo adulterados, oferecendo ainda mais riscos aos seus condutores. É preocupação e tem sido motivo de debate pela gestão do prefeito Geraldo Júlio, um exercício que permita uma diminuição nos custos dessa regulamentação. Estando a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado alinhados, grande parte do custo associado a essa regulamentação é atribuída aos custos do Governo do Estado e do Governo Federal. Então, a regulamentação tarda em decorrência exatamente desse esforço. Mas o que vimos, vereador Gilberto Alves, é que muitas vidas estão sendo ceifadas. Tem a preocupação primeira, essa regulamentação, como já disse aqui, mas é bom repetir, salvaguardar a vida desses condutores. São crianças, muitas vezes, com seus pais, são famílias, nós assistimos nos bairros da cidade, nas principais avenidas, que a gente encontra no trânsito sobre esse veículo. E não podia ser diferente, os acidentes estão tirando muitos desses
desses jovens, muitos desses trabalhadores, os tirando do mercado do trabalho, inclusive causando uma preocupação já identificada na Previdência, porque na medida em que deixam de contribuir, passam apenas a ter o benefício, o que ocasiona um rombo que a gente sabe que não é pequeno da nossa Previdência. Vera Lopes quer mais empenho do Ministério da Saúde na identificação da nova epidemia que tem sintomas semelhantes à dengue. O nome da doença ainda não é consenso entre os profissionais da saúde. A vereadora Vera Lopes pediu mais atenção das autoridades e citou o estudo do médico Drauzio Varela. Segundo ele, o parvovírus é o causador da epidemia. O parvovírus, inclusive, não é nem transmitido pelo Aedes aegypti, é transmitido por secreções de pessoa a pessoa. Então, quando a pessoa fala, ela pode receber o vírus da pessoa contaminada. Eu acho até que isso, o parvovírus, tem uma tendência a ser o parvovírus, porque a gente vê numa casa, tem uma criança com a doença, daqui a pouco tá a mãe, o pai, o avô, todo mundo adoece. Será que aquele Aedes aegypti estava lá picando todo mundo? Então, eu acho, né, que seria mais provável a gente estar com a epidemia do parvovírus, o eritema infeccioso. Isso, inclusive, a gente aqui concordando com o Drauzio Varela, né, que ele tem dito isso, que é o parvovírus. Vera Lopes está preocupada com a contaminação das gestantes. A minha preocupação é que o parvovírus, ele pode vir ou não com febre, pode dar dores articulares, né, vermelhidão, coceira, mas a preocupação maior é que ele pode afetar as mulheres gestantes, causando malformações congênitas. Então, isso é importante, porque a gente diz, é uma virose, é benigna, passa com 3 dias, pode até não ter febre, não tem complicações, mas pode ter complicações para as gestantes, principalmente nos 3 primeiros meses de gravidez. E essas crianças futuramente terem uma má formação congênita. Então, isso é grave e é importante que se isole esse vírus e saiba realmente qual o vírus que está aí, assolando a nossa cidade. O vereador Eurico Freire disse que todos tiveram a doença na casa dele. Na minha casa, todos já tiveram, eu fui um 2. E falando de um particular, mas que também já foi dito por Vossa Excelência, no meu caso, me dirigi a um hospital através de um plano de saúde, já é um privilégio. Já deixei de ir a um outro hospital e fui a este, porque sabia que o primeiro estava com uma superlotação. Chegando no segundo, que um amigo do gabinete já tinha procurado e sido atendido, também não consegui ser atendido, porque ele já recebia pacientes do primeiro desde de manhã. Às 10 horas da manhã, tinha um paciente aguardando, já era final da tarde, 4 horas da tarde. Então, eu voltei para casa, mas na condição privilegiada de quem pôde tratar de outra forma. E Vossa Excelência traz aqui especificamente a situação das gestantes e quantas gestantes na nossa periferia, mães que não têm a condição que nós temos de tratar, e estão sendo expostas e sem o devido esclarecimento, o devido cuidado. O vereador Marcos Menezes é integrante do Conselho de Desenvolvimento Urbano da Secretaria de Mobilidade do Recife. Ele falou ao TV Câmara sobre os assuntos da reunião mais recente. Lá, todos os projetos de grande importância e de grande impacto para o Recife são levados para lá para discutir com conselheiros tipo o CREA, o CAL, que é os arquitetos, OAB, enfim, a universidade. E tem sido muito bom isso aí. A sociedade precisaria tomar conhecimento do que é resolvido ali, do que é tratado ali. Para você ter ideia, o CDI, na última sexta-feira, a pauta foi sobre um projeto novo que está sendo discutido e trazido aqui para a Câmara, que é sobre o alvará funcional.
A qualquer do povo interessa esse assunto. Alvará funcional é exatamente quando você vai construir, reformar, fazer qualquer coisa num prédio, num imóvel seu, tem que ter o alvará, ou seja, a autorização da prefeitura. E a essência do projeto, ele é simplesmente que você não precisa mais se deslocar aos prédios da prefeitura. Você pode requerer aquele alvará funcional pela internet, usando os meios que a internet dispõe. Isso é muito bom, no meu entender, que evita trânsito, transporte, evita você pagar estacionamento, perca de tempo e tudo. Isso vai agilizar mais ainda. O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, DETRAN, completou 46 anos. A instituição recebeu uma homenagem do vereador Anderson Florencio. O vereador Anderson Florencio ocupou durante o ano de 2014 o cargo de diretor de atendimento do DETRAN. Foi ele quem implantou o sistema de atendimento agendado e online no Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco. Uma ferramenta que reduziu o tempo de espera e garantiu maior agilidade e conforto no serviço oferecido à população. Além disso, o parlamentar foi o autor da proposta para a realização de uma reunião solene na Câmara em homenagem ao órgão, que completou no dia 24 de maio 46 anos. Na solenidade, o Anderson Florencio destacou a responsabilidade social do Departamento de Trânsito, com ações nas ruas, escolas e empresas, panfletagens, seminários. Falou da importância da campanha Maio Amarelo e de programas como a CNH Popular. O DETRAN Pernambuco foi criado em 24 de maio de 1969, através do Decreto-Lei número 23 do Governo do Estado, completado, portanto, ontem, 46 anos de existência. E hoje é um dia importante também para mim, que é o aniversário do meu filho, 3 anos de João Pernambuco. São vizinhos de data. Em 2006, passou a estar vinculado à Secretaria das Cidades, com a missão de promover, no Estado de Pernambuco, um trânsito seguro, humanizado e com responsabilidade socioambiental, estabelecendo excelência na prestação dos serviços, com introdução de processos inovadores, redução da burocracia e resgate da autoestima e da motivação dos seus servidores. Carrega ainda a responsabilidade social e promove eventos como as feiras de educação de trânsito, seminários, campanhas e blitz educativas, que servem para orientar e propagar a importância do cumprimento da legislação de trânsito brasileira. Beneficia milhares de pernambucanos, com programas importantes como o da CNH Popular, que possui como alvo pessoas em situação social de vulnerabilidade, como cidadãos de baixa renda, desempregados, beneficiários de programas assistenciais, como o Chapéu de Palha e o Bolsa Família, estudantes da rede pública, além de egressos do sistema penitenciário e socioeducandos da Fundação de Atendimento Socioeducativo, FUNASE. Mais de 100 mil pernambucanos já foram contemplados por esse programa, aportando um investimento superior a 100 milhões de reais. Mantendo-se sintonizado com os avanços tecnológicos que o novo tempo exige, o DETRAN Pernambuco instituiu em novembro de 2014 o auto de infração eletrônico, com o objetivo de diminuir a impunidade no trânsito e garantir mais eficiência, lisura e transparência no processo de notificação de condutores e veículos acometidos de infrações. Garantir a segurança dos que compõem o trânsito do nosso Estado também faz parte do cotidiano do DETRAN Pernambuco. Como podemos observar, na promoção gratuita da vistoria do transporte escolar e dos motofretistas, assegurando aos condutores e usuários, através da vistoria veicular, o cumprimento de normas específicas. Enfim, poderíamos passar horas e horas detalhando a complexidade e atribuições inerentes aos serviços de atuação do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco. O vereador também fez uma homenagem aos 1.500 servidores do DETRAN, que dão exemplo de compromisso e dedicação no atendimento ao público. Nesta data comemorativa, não poderia deixar de render as mais justas homenagens e pertinentes homenagens pelos seus 46 anos, senão enaltecendo e congratulando seus servidores que fazem do DETRAN de Pernambuco uma grande família a qual tive a honra de fazer parte. Durante todo o ano 2014 e início deste, tive a felicidade de conhecer profundamente
o dia a dia dos que fazem o DETRAN de Pernambuco. Convivência esta que me presenteou com uma grande descoberta: o amor e dedicação ao serviço público. Em cada canto desse Estado em que se faz presente o DETRAN, existe um servidor apaixonado e vocacionado pelo serviço público. Em que pese a pujança econômica do DETRAN de Pernambuco, nada se iguala à valiosa e dedicada mão de obra que compõe seu quadro funcional. Servidores que fazem de suas atividades verdadeira liturgia, perpassando anos e anos voltados ao engrandecimento e excelência na prestação de suas atividades. Para estes, minhas fervorosas e sinceras homenagens, em nome da Câmara Municipal do Recife, por toda essa história narrada pelas suas próprias vidas. A solenidade no plenário da Câmara foi presidida pelo vereador Carlos Gueiros, que convidou para compor a mesa de trabalho o diretor-presidente do DETRAN, Charles Ribeiro, a presidente do Conselho Estadual de Trânsito, Semiramis Queiroz, e o diretor de projetos especiais do Grande Recife Consórcio de Transportes, José Carlos Guerra. Dos presentes aqui, eu sou o mais antigo de vínculo com o DETRAN, porque venho ainda do tempo em que ele estava sendo gestado, o DETRAN de hoje, porque eu sou licenciado, habilitado pelo DETRAN de Pernambuco desde 1959. Então, era aqui, na Rua do Hospício, nessa casa que fica aqui. E fiz o meu teste, presidente, numa caminhonetezinha, uma Ford 29, queixo duro. Né? Daqui o DETRAN saiu para uma sede nova com Sebastião Rufino, para ir ali para a Ponte do Pina. Hoje o prédio não existe mais, foi demolido, tem uma área urbanizada ali na entrada das duas pontes. E dali ele saiu para o lugar onde ele está hoje, amplo, e que, segundo os números do presidente, daqui a pouco está muito pequeno. O vereador Anderson Florencio entregou ao diretor-presidente do DETRAN uma placa comemorativa pelos 46 anos do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco. Charles Ribeiro falou dos desafios do DETRAN frente ao crescente número de acidentes de trânsito em Pernambuco. Nós estamos no mês, que é um mês simbólico, o mês mundial de combate aos acidentes de trânsito. O que nós estamos aqui, neste mês, fazendo é aderir de corpo e alma a uma prevenção, a prevenção a essa epidemia com relação aos acidentes de trânsito que temos no país, no mundo e, notadamente, no nosso estado de Pernambuco. Os números de acidentes de trânsito aumentam cada vez mais em nosso estado, sobretudo no Recife. Atualmente, a frota do estado, presidente, é de cerca de 2.677.000 veículos em todo Pernambuco. Só aqui na região metropolitana do Recife, a frota é de mais de 1.250.000 veículos. À frente do DETRAN, há exatos 135 dias, já buscamos parcerias com os centros formadores de condutores, ou seja, Centro de Formação de Condutores, ou seja, as autoescolas, através do seu presidente do sindicato do segmento, Igor Valença. Estamos trabalhando juntos na busca de diagnóstico para a criação da nova legislação que será aplicada às autoescolas de Pernambuco. Em janeiro, publicamos uma portaria da nova estrutura curricular do processo de aprendizagem para a formação de condutores da categoria B, em cumprimento à resolução do Conselho Nacional de Trânsito, de número 493/2014, onde o número de horas-aulas práticas para a obtenção da primeira CNH, categoria B, passou de 20 para 25 horas práticas, sendo obrigatoriamente 5 elas noturnas, no período noturno. A Escola Pública de Trânsito já está oferecendo cursos, porque a educação de trânsito é uma das prioridades na gestão do governador Paulo Câmara. E esta escola é uma das prioridades da nossa gestão e de toda a nossa diretoria, contando com o apoio dos nossos servidores. Estamos trabalhando fortemente com foco na educação do motorista, pois motorista consciente é motorista responsável pela sua vida e do outro. Os agentes de trânsito, principalmente os nossos fiscais de trânsito, além da prática coercitiva, trabalham agora em conjunto com os técnicos de coordenação e educação do trânsito,
indo nas escolas, capacitando professores para que sejam multiplicadores da educação, do trânsito, além de participar ativamente da Operação Lei Seca, case este de sucesso em todo o país. Pernambuco hoje não só volta a ser e continua sendo exemplo nas suas atividades fins do DETRAN, mas notadamente com relação à Lei Seca e à coercitividade que ela trata, e diminuiu consubstancialmente os índices de acidentes com relação à alcoolemia no nosso Estado. Ele disse que o caminho para tornar nossas ruas e avenidas mais seguras é a educação. Lembrou das ações do órgão para garantir o respeito ao ciclista e a formação de condutores mais conscientes. Capacitamos em parceria com o Pedala PRE, aqui representado pela doutora Rosali, 2.541 instrutores dos Centros de Formação de Condutores de todo o Estado de Pernambuco, credenciados pelo DETRAN de Pernambuco, para que eles passem para os futuros condutores o respeito que devem ter com os ciclistas. Já foi inserida a bicicleta no pátio de provas do órgão, 2 bicicletas estáticas a partir desta semana, e nos outros 24 ciretrãs também teremos uma bicicleta estática. Isso também está se tornando, presidente Carlos Gueiro, um exemplo para os outros estados do país. Alagoas, aqui vizinho próximo, acabou de implementar também a questão da bicicleta estática no pátio de provas do seu DETRAN. Estaremos, a partir do dia 1º de julho, colocando e inserindo esta questão da avaliação da bicicleta dentro das provas práticas do DETRAN, para que nós possamos, juntos com a sociedade, entregarmos bons condutores e minimizar ao máximo os acidentes de trânsito. Foi implantado o Fórum de Educação para o Trânsito, com o objetivo de discutir com todos aqueles que se interessam pelo tema educação no trânsito. Estamos trabalhando 3 frentes: capacitação dos motoristas de toda a administração estadual. Estamos agora terminando um curso onde capacitamos e atualizamos cerca de 800 motoristas de todos os órgãos do Estado, do Governo do Estado de Pernambuco, das diretas e indiretas, bem como os terceirizados, oferecendo esses cursos gratuitos na nossa Escola de Trânsito, palestras em empresas públicas e privadas e campanhas educativas, como esta que está acontecendo durante todo esse mês de maio, intitulada O Maio Amarelo, sob o comando do competente amigo Carlos Vale. Esse objetivo dessa campanha tem a sensibilizar a sociedade para um alto índice de mortes e acidentes no trânsito, com ações de educação no trânsito, como panfletagem, distribuição de bafômetros descartáveis, fitilhos amarelos, que é o símbolo da nossa campanha, e folders, além de artistas educadores, que são os conhecidos como os amarelinhos, e intervenções em bares, shoppings, semáforos, avenidas, colégios, tendo como foco mobilizar as pessoas para discutir o tema e promover a conscientização para o motorista mais responsável e que dirija com segurança. Finalizamos, reiterando nesse instante que um compromisso de toda a família do DETRAN é levar a prestação dos nossos serviços a toda a população que necessita deles, sempre com zelo, atenção, modernidade e rapidez nas soluções. Isto é uma homenagem que o DETRAN de Pernambuco presta a esta Câmara da cidade do Recife, bem como ao vereador Anderson Florencio, pela sua passagem na diretoria de atendimento do DETRAN. Muito obrigado. Integrantes da Comissão de Legislação e Justiça se reuniram para avaliar os projetos em tramitação na Casa. Acompanhe. Estiveram presentes os vereadores Aerto Luna, Almir Fernando, Carlos Gueiros e Romerinho Jatobá. 6 projetos de lei foram analisados. E dentre os aprovados está o projeto 14 da vereadora Marília Reis, que institui a Frente Parlamentar de Acompanhamento das Áreas Conurbadas. 6 projetos de lei foram analisados. E dentre os aprovados está o projeto 14 da vereadora Marília Reis, que institui a Frente Parlamentar de Acompanhamento das Áreas Conurbadas. De acordo com o presidente da comissão, o vereador Aerto Luna, o encontro foi considerado positivo. O projeto que eu destaco hoje foi a aprovação de uma frente parlamentar, projeto da vereadora Marília Reis, que trata das regiões conurbadas, que são exatamente essas regiões de limite com as outras cidades que às vezes ficam carentes do serviço público. E aí foi criada uma frente parlamentar para que essas áreas sejam vistas de forma mais criteriosa pela gestão da cidade do Recife.
A Câmara promoveu ontem a 4ª ação de saúde da casa, um dia inteiro dedicado a exercícios e vacinação para todos os servidores. Exercícios, alongamento, essa é uma excelente forma de começar o dia. E foi assim para esse grupo de servidores da Câmara Municipal do Recife. 2 instrutores da academia da cidade orientaram a atividade física no plenarinho da casa de José Mariano. A sessão de ginástica foi a 4ª ação do Serviço de Saúde da Câmara, criado no ano passado. Além da atividade física, teve vacinação. Os servidores fizeram fila e foram imunizados contra a gripe e também contra a hepatite. A vacinação dos servidores atende às normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O vereador André Regis aproveitou para se proteger. Uma sociedade que ela se protege, que ela se coloca sempre na posição preventiva, ela termina vivendo com uma qualidade de vida melhor. Também aumentamos a nossa produtividade, porque quando as pessoas não adoecem, as pessoas trabalham mais. Nem tão pouco também a gente tem aquele clima que é tão negativo, né? Que a pessoa está doente e a pessoa, para mostrar que não faltou ao trabalho, vai trabalhar doente, contaminando o seu ambiente. Então, é uma campanha que merece ser aplaudida e espero que outros órgãos, outras instituições também sigam na mesma direção. A coordenadora do Serviço de Saúde da Câmara, a enfermeira sanitarista Vânia Gonçalves, deu uma palestra sobre a importância de tomar a vacina todos os anos. A vacinação contra a influenza, ela deve ser regular, porque a regularidade é que diz a mim que eu vou ficar imunizado durante todo o ano contra uma determinada cepa, a família desse vírus. A cada ano não é a mesma família. Então a gente não é vacinado anualmente com a mesma vacina, e sim cepas diferentes. E a gente consegue imunizar o indivíduo para que ele não tenha as formas graves da doença. Obviamente pode acontecer um resfriado, pode acontecer uma gripe até por outros vírus, mas a intenção maior em saúde pública e epidemiologia é que diminua os casos graves da doença. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!